Irmãos e irmãs queridos, estamos todos reunidos no mesmo lugar, na Casa da Mãe, no Santuário Nacional de Aparecida, para celebrarmos juntos a solenidade de Pentecostes. Acolhemos com muito carinho os romeiros e devotos de Nossa Senhora. Seja muito bem-vindo você que reza conosco aqui no Santuário Nacional, e você também que reza conosco através da TV Aparecida, Rádio Aparecida, Portal A12 e TV Cultura de São Paulo. O Espírito Santo nos reúne e nos une no amor do Cristo ressuscitado. Nesta celebração presidida pelo arcebispo metropolitano de Aparecida, nosso querido Dom Orlando Brandes, peçamos ao Espírito Santo os seus 7 santos dons, para que possamos ver, crer e amar. Com o coral formado, com o coral do santuário e com a voz de tantos devotos que aqui estão, vamos iniciar a nossa celebração cantando. Com as nossas mãos lá no alto, acenando. Com as nossas mãos no alto, soltando a nossa voz, e cantaremos.
Irmãos e irmãs, desça sobre nós o Espírito Santo e rezemos com fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós queremos viver no Espírito e não na carne. Por isso vamos pedir perdão rezando juntos. Eu, pecador, me confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cantemos os louvores de nosso Deus. As nossas mãos lá em cima, acenando. Silêncio, peçamos o Espírito Santo sobre o mundo e sobre a Igreja. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa Igreja inteira em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo
os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora, no coração dos que creem em vós, as maravilhas da vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra, Deus nos fala ao coração e o Espírito nos envia em missão. Escutemos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e na terra toda a face renovai. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito, renascem, e da terra toda a face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e na terra toda a face renovai. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhes agradável o meu canto,
pois o Senhor é a minha grande alegria. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. E vai dos pobres, vai aos corações, vossos sete dons. Um solo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde, doce alívio vinde. O descanso na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente. Orai o terror, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. Enchei-nos bendita, chama que crepita, o íntimo de nós, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nem o bem habile, nem o bem habile. Dai a vossa igreja que espera e deseja vossos sete dons, vossos sete dons. Pai bem forte, uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém.
as nossas mãos lá no alto. Aleluia, aleluia. Vinde Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor, e novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Saudemos a palavra de Deus com as nossas palmas. Palavra de vida, de esperança e salvação. Podemos nos sentar, aqueles que tiverem condições. Saúdo os padres aqui presentes, agradeço a sua presença, as religiosas, todos vocês, irmãos e irmãs, nesse dia de Pentecostes, e nós cantamos com quem está na televisão também. A nós descer divina luz. Bonito. A nós descer divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. O amor de Jesus. A todos vocês, feliz Pentecostes. A gente reza Feliz Natal, Feliz Páscoa, tem que rezar também Feliz Pentecostes.
Então saúda quem está do teu lado e diga: Feliz Pentecostes. Vamos lá, pro teu vizinho aí. Feliz Pentecostes. Feliz Pentecostes. Feliz Pentecostes. Feliz Pentecostes. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Primeira leitura dizendo assim: o Espírito Santo desceu, mas fez um barulho danado, um estrondo. Para quê? Para nos acordar, a gente sair da acomodação, mexer conosco, abrir os olhos, bater o coração, ser uma igreja mais vibrante, cheia do Espírito Santo. Por isso ele fez esse barulho, mas também é o barulho da missão. Precisamos levar a missão, como disse a primeira leitura, a todos os povos, com todas as línguas. E também ali desceu línguas de fogo. Esse fogo é o amor inflamado de Deus por nós, e esse fogo é a luz que ilumina nossos caminhos, nossas decisões. Essa é a luz que o mundo mais precisa também, porque nós cantamos muito bonito: vem Espírito Santo e renova a face da terra. Tira tudo que é treva, Espírito Santo. Cessem as guerras, cessem as brigas, cessem as discórdias. Venha a tua luz, Espírito Santo, o teu amor, que nos faz pessoas capacitadas para amarmos nossos irmãos. E claro, o fenômeno das línguas. Todas as nações vão falar a linguagem do amor, porque o Espírito Santo é o amor derramado nos corações. E se é todas as nações, então o Espírito Santo age fora da igreja. O Espírito Santo está nas culturas, na história, nas religiões, e por isso todo o universo, todas as nações serão renovados para serem seguidores entusiasmados, corajosos de nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, irmãos e irmãs, que essas línguas também são nossas boas obras. A gente não fala só com a linguagem, embora estamos mentindo muito, não é verdade? Uma linguagem que faz mal. Espírito Santo, venha sobre nossa voz, para nossa linguagem ser uma linguagem do amor, seja uma linguagem da consolação, do bom conselho, e não uma linguagem que nos divide e uma linguagem que diminui o irmão. Pelo contrário, vamos elogiar, vamos agradecer, vamos consolar, porque o Espírito Santo fala pela nossa linguagem, fala pela nossa boca, e é Ele que abre os nossos corações. Se a gente se fechar, o problema não é do Espírito Santo, é nosso. Por isso chegamos na segunda leitura. Olha que beleza! Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor se o Espírito Santo não lhe ajudar. Por quê? Porque se Jesus é o Senhor da nossa vida, então o Senhor não é o meu ego inflado, não é o meu egoísmo, não sou eu o centro do mundo, o Senhor de tudo. Mas tem gente que pensa assim, inclusive esses que fazem guerras, se acham os senhores, são nada, são escravos também. E então, para aceitar que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo nos ajuda também a não deixar que o dinheiro seja o Senhor da nossa vida, porque o dinheiro está sendo então o Senhor de todo esse mundo, de tanta desigualdade social e de tanta fome. Isso mesmo, irmãos e irmãs. A segunda leitura
também nos lembra dos dons. Para que os dons? Não é para eu me exibir. O dom que eu tenho é para o bem do outro, é para o bem comum. E aí está a beleza dos diferentes dons e da unidade. Vem todos do Espírito Santo. Isso nós estamos precisando hoje. Aceitar a nossa diversidade como uma orquestra, como um coral, vozes diferentes, instrumentos diferentes, mas unidos em harmonia. Vem, Espírito Santo, e dai-nos a harmonia. E que a pessoa que recebe o dom, ela passa esse dom para os outros, porque é isso mesmo, nós precisamos ser instrumentos do Espírito Santo. Chegamos no Evangelho. Padre Adão foi meu aluno, que pronunciou o Evangelho, fez muito bem. Quando chegou na parte do Evangelho, ele levantou a voz, muito acertadamente, e rezou assim: recebei, recebei, recebei o Espírito Santo. Porque muita gente vira as costas, muita gente resiste ao Espírito Santo, por isso resiste à fé, resiste à igreja, porque não se abre ao Espírito Santo e também não abre as fronteiras do coração, como falou o Papa Leão hoje lá em Roma. É preciso receber o Espírito Santo para abrir os corações, abrir as pessoas, abrir as fronteiras da igreja, que haja mais unidade, e as fronteiras também de toda a humanidade, que sejamos uma grande família. Irmãos e irmãs queridos, o Espírito Santo escreveu a palavra. Ah, eu gosto do Espírito Santo, mas não abre a Bíblia. Ele mandou uma carta de amor, as Sagradas Escrituras, que ele escreveu, um recado para nós. E na Eucaristia, é ele que consagra. Recebei, ó Pai, essas oferendas, derramando sobre elas o Espírito Santo. E é claro também que, quando nós vamos nos renovando no dia a dia, o Espírito Santo não desce só sobre nós, mas desce sobre os pagãos, e a verdade venha de onde vier, ela vem do Espírito Santo. Termino. Vocês rezem depois de mim. Espírito Santo, levantai os caídos, bem forte. Espírito Santo, levantai os caídos. Espírito Santo, curai os feridos. Espírito Santo, curai os feridos. Espírito Santo, consolai os angustiados. Espírito Santo, consolai os angustiados. Espírito Santo, alegrai os tristes. Espírito Santo, alegrai os tristes. Espírito Santo, buscai os afastados. Espírito Santo, buscai os afastados. Espírito Santo, iluminai os incrédulos. Espírito Santo, iluminai os incrédulos. Amém. Amém. Agora o nosso credo vai ser assim, ó. Vocês vão cantar depois de mim. Creio, creio, amém. Todo mundo. Creio, creio, amém. Então, de pé, a cada invocação vocês vão cantar creio, pode levantar os braços. Irmãos e irmãs, credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio, creio, amém. Crede em Jesus morto e ressuscitado para nossa salvação? Creio, creio, amém. Credes na Igreja Una Santa, Católica e Apostólica? Creio, Eu creio, amém. Credes na ressurreição da carne e na vida eterna? Creio, creio, amém. Credes no Espírito Santo? Creio, creio.
nossas preces. A nossa resposta é: derramai, Senhor, em nossos corações o Espírito Santo. Derramai, Senhor, em nossos corações o Espírito Santo. Fortalecei a Igreja no anúncio do Reino, tornando-a fonte e espaço de diálogo, solidariedade e união de todos. Rezemos. Derramai, Senhor, em nossos corações o Espírito Santo. Abri-nos o coração ao Espírito, capaz de vencer em nós toda a maldade e plantar vosso amor. Rezemos. Derramai, Senhor, em nossos corações o Espírito Santo. Fazei de nós, pelo Espírito, peregrinos a semear a esperança da vida plena no coração da humanidade a caminho para vós. Rezemos. Derramai, Senhor, em nossos corações o Espírito Santo. Para que os romeiros que visitam Nossa Senhora e o seu santuário sejam, ao voltarem para casa, missionários da esperança e da paz. Rezemos. Derramai, Senhor, em nossos corações o Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs queridos, agora tem início a liturgia eucarística, momento de oferta e também de partilha. É o Espírito Santo que tudo transforma e santifica. Nesta mesa santa, junto do pão e do vinho, ofertamos nossas romarias, nossas famílias, o que temos e somos. Você que está aqui no Santuário Nacional, se aproxime dos cofres que estão nos corredores principais da Basílica, ou também você pode fazer a sua oferta nestas nossas irmãs que estão identificadas com o colete azul. E você que reza conosco pela rede Aparecida de Comunicação, você pode fazer a sua oferta de duas formas: aproximando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua tela, ou ligando aqui para a Casa da Mãe, 0300 210 1210. Se nós chegamos até você, é porque o seu amor nos mantém. Na alegria de ofertar, cantemos. Amen.
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Concedei, Senhor, nós vos pedimos, que conformados com a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais profundamente o mistério da Eucaristia que celebramos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ninguém pode chamar Jesus o Senhor se o Espírito Santo não ajudar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Irmãos e irmãs queridos, na verdade é digno, é justo, é nosso dever e salvação dar graças sempre em todo lugar a quem? A Deus, que é Pai, é Santo, é Senhor, é Eterno, é Todo-Poderoso e derramou o Espírito Santo. Pois para levar à plenitude o mistério da Páscoa, Ele derramou hoje o Espírito Santo sobre todos aqueles que em comunhão com vosso Filho Jesus, Filho unigênito, se tornam vossos filhos e filhas por adoção. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Quem vai consagrar é o Espírito Santo. Na verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente. O entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós, por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação e principalmente vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Unidade, unidade, unidade. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos unidos, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada, no dia santíssimo no qual, pela efusão do vosso Espírito, foi manifestada ao mundo como sacramento de unidade para todos os povos. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Iluminados pelo Espírito Santo, ousamos rezar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, especialmente livrai-nos do espírito mal, do maligno. Dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres, livres, livres do pecado e cheios do Espírito Santo, protegidos de todo perigo, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A paz é um fruto do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, dissestes a vossos apóstolos: vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Quando o Cordeiro morria na cruz, nos deu o Espírito Santo, expirou.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes nós convidados de Jesus, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Momento da comunhão, momento de irmos ao encontro de Jesus que vem ao nosso encontro. Você que está aqui no santuário, se aproxime dos corredores principais, comungue diante do ministro e depois você dê um lugarzinho para que o outro também possa fazer a sua comunhão. E você que reza conosco, pela Rede Aparecida de Comunicação e TV Cultura, faça a sua comunhão espiritual enquanto cantamos com o coral do santuário. Oremos. Alimentados pelo pão da vida, nós vos pedimos, Senhor, que este sacramento da Eucaristia nos encha o coração do Espírito Santo e seja o alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa consagração a Nossa Senhora, ela concebeu pelo Espírito Santo, visitando Isabel, recebeu o Espírito Santo e estava no cenáculo pedindo o Espírito Santo. Ergam as mãos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável,
vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo da vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais, sobretudo, na hora da minha morte. Abençoai-me, celestial cooperadora, com vossa poderosa intercessão. Fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja. Acenando, Nossa Senhora, dai-nos a bênção, Mãe querida, cantemos. Dai-nos a bênção, com as nossas mãos lá no alto. Dai-nos a bênção, Mãe querida. dai-nos a bênção, ó Mãe querida. Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, os padroeiros de suas paróquias e dioceses, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, obrigado pela sua presença, cheios e cheias do Espírito Santo. Vamos renovar este mundo com o nosso testemunho e alegria de pessoas cheias do Espírito Santo. Vamos em paz. O Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E agora com as nossas mãos lá no alto, vamos uni-las numa grande salva de palmas à padroeira do Brasil. Viva a Senhora Aparecida! Viva a Mãe de Deus e nossa! Viva Cristo! Viva o Espírito Santo! Viva as nossas comunidades! Viva os romeiros e devotos da padroeira do Brasil! Muito obrigado a você que rezou conosco aqui no santuário. Após o canto final, a bênção dos objetos. E eu vou chamar aqui à frente os coordenadores e coordenadoras de Romaria. Obrigado a você que rezou conosco pela Rede Aparecida de Comunicação e pela TV Cultura de São Paulo. Uma ótima semana para você. Cantemos!